Olá! Decorridos meses, em meio à crise sanitária, política e econômica instalada no país e com ressonâncias diferentes no mundo, nosso Diálogos de hoje tem o prazer de receber a professora da Universidade de Caxias do Sul e também doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação, Nancy Junqueira. O tema que a Nancy vai trazer para a nossa discussão nesse Diálogos é: o que aprendemos com a pandemia? Reflexões necessárias para um futuro na saúde. É com carinho que eu te recebo, Nancy, e tenho muita estima pela tua pessoa, pela pesquisadora que tu és, e ficamos felizes em podermos contar com as tuas contribuições. Lembrando que nós criamos esse canal com o intuito de conversarmos com vocês, né, professores, gestores, coordenadores pedagógicos e todos aqueles interessados pela educação. Os impactos causados pelo coronavírus têm nos atingido em múltiplas direções. E é justamente nesta temática que nós temos o prazer de te ouvir. Obrigada, Nancy, desde já. Fica contigo a palavra. Eu que agradeço a oportunidade e o convite para conversar sobre algumas reflexões mesmo, né, acerca da educação e saúde, né, nesse contexto, nesse cenário que nós estamos inseridos, e trazer, diante desse curto período de tempo que vamos dialogar, mas alguns aspectos, né, de reflexões mesmos e aspectos positivos que, nesse período de quase 7 meses de pandemia, de incertezas, e as exigências de algumas permanências de postura, como restrição social, ainda são muito fortes no nosso dia a dia para a gente poder controlar o vírus, né? E eu gostaria de iniciar minha fala comentando uma data que ficou muito marcada na nossa história, principalmente para nós, profissionais da área da saúde, que foi o 11 de março de 2020, né? A Organização Mundial da Saúde declarou que, então, o Covid-19, nova doença causada pelo coronavírus, foi estipulada como uma pandemia. E aí nós estávamos mergulhados num período de completo desconhecimento, né, sobre a doença, sobre o que ela causava realmente. Ficamos mergulhados no medo, no terror, né, e isso se alastrou em toda a sociedade. As restrições que não estávamos acostumados, o isolamento social, parada súbita das atividades cotidianas. Então, isso foi todas as primeiras tentativas para a gente poder controlar realmente esse vírus, né? E nós, profissionais da saúde, não restou outra atitude senão abraçar a causa, né? E se tornando muito conhecido como os profissionais da linha de frente. E, diante de todo esse cenário, 3 perguntas nos cabem fazer, até como profissionais da saúde, da área da saúde, eu como enfermeira, professora, né, da universidade. O que estávamos realmente preparados para esse desconhecido, né? Quais as estratégias que poderemos desenvolver para que a gente possa trabalhar realmente da melhor forma possível, né, possibilitando um cuidado adequado para os nossos pacientes? E o principal, o que a gente vai retirar desse triste cenário? Porque temos que rever realmente pontos positivos diante dessas tristezas todas que estamos mergulhados, né? E sim, ainda estamos passando por muitos desafios, né? Após 7 meses realmente de isolamento, de várias restrições, de muitos tentativas de organização, né? E percebemos isso muito na saúde, na educação e até mesmo nos aspectos sociológicos. Então, essas temáticas, elas sempre foram motivos de preocupações governamentais e também de grandes discussões. Mas, com o aparecimento do vírus Covid-19,
que gerou essa pandemia a nível mundial, percebemos várias fragilidades, né? E que isso realmente só reforçou, né, essas inquietudes que nós havíamos e já tínhamos, né, em relação a essas áreas. E, com isso, vários líderes estudiosos acabaram parando tudo e tentando rever, né, tanto na saúde como na educação, estratégias, né, para a gente poder evitar essas inúmeras mortes. E aí eu gostaria de conversar com vocês o meu primeiro questionamento, né, que foi em relação, estávamos preparados? Claro que não, né? Não estávamos preparados. Percebemos na saúde inúmeras fragilidades, né? E os números de mortes, de contaminados, nos mostram isso, né? Penso que a necessidade de envolvermos as universidades no papel social, como ferramentas no processo de alinhar estratégias da saúde e qualificar, né, essa saúde, é o nosso principal ponto, né? E a gente precisa realmente incentivar as universidades em pesquisas. E aqui eu aponto pesquisa sobre qualidade de saúde, sobre novas tecnologias, né? São inegáveis essa importância. Quanto percebermos a gente nesse contexto do nosso dia a dia, falta de respiradores, materiais, faltas de EPIs, faltas de matéria-prima para a produção de medicamentos, né? A gente precisa realmente incentivar pesquisas, né? Pois ainda lutamos muito para encontrar uma vacina, a qual vai nos proporcionar a recuperação daquele sentimento de segurança que tínhamos. E penso também que as pesquisas na educação, elas se tornam extremamente importantes, pois a gente viu realmente uma fragilidade educacional no contexto até mesmo social, né? Alguns alunos haviam a possibilidade de continuar os seus estudos e outros sem a possibilidade nenhuma de fazer essa continuidade dos seus estudos. Isso nos chamou atenção e muitas vezes ficamos até chocados com tudo isso. E agora eu falo também dos professores. Muitos de nós, professores, não estávamos habituados às plataformas de internet, de redes sociais, a organizar os materiais por essas plataformas, e gerou toda essa insegurança em relação a gente ter que fazer novas estratégias, novos planejamentos, para a gente poder sanar, então, toda essa demanda educacional por videoconferência, ou até mesmo em AD. E também em foco as pesquisas na educação e saúde. Já é comum escutarmos que não teremos saúde sem educação, assim como não teremos educação se não tivermos saúde. E esses dois campos estão extremamente interligados e deveriam ser pontos essenciais para um crescimento e também desenvolvimento de uma sociedade. Muitas das ações que visualizamos na mídia, mudanças de protocolo, novos protocolos de atendimento, foram em relação à educação em saúde. São trocas de experiências entre os profissionais, né? E com isso, eu tento responder o meu segundo questionamento. Então, quais são as estratégias que a gente pode estar desenvolvendo durante esse cenário para a gente possibilitar um cuidado mais digno, mais humano aos nossos pacientes, se tratando de que também os profissionais da área da saúde apresentam medo, incertezas e insegurança, né? Eu penso, como doutoranda da educação, como professora, que incentivar a educação da saúde é uma das principais estratégias que nós temos agora. E aqui eu enfoco a importância da arte do cuidar realmente,
que vai da simples transmissão do conhecimento, como ocorre, né, e o respeito da empiria, como Paulo Freire tanto mencionava, e nós até hoje mencionamos, enfatizamos as palavras de Freire, né? Ele comentava que não há docência sem discência, e eu acredito muito nisso. Ao passo que o professor provoca aprendizagem sobre determinado tema, ele também aprende com seus alunos. E a gente constata claramente essa troca de experiências, de vivências, e principalmente quando a gente se trata da saúde, né? Cabe salientar, em relação a incentivar a educação em saúde, que o Ministério da Saúde também incentiva como política de educação permanente que seja trabalhado de forma sistemática e contínua, trazendo, assim, premissas e a criticidade, a participação do sujeito como aprendiz, e a busca em manter esses profissionais atualizados nos processos de trabalho dentro das instituições hospitalares, tornou-se realmente um grande desafio, né? Pois nesses ambientes eles existem um grande número de colaboradores, uma rotatividade de pessoal muito grande, considerável, né? E muitas vezes a gente acaba não percebendo a aplicabilidade dos controles de segurança e até mesmo o esquecimento e a resistência em seguir alguns novos protocolos de atendimento. Por isso que eu chamo muito a atenção da importância da educação em saúde dos nossos cenários, né, hospitalares, da atenção primária, enfim, em todo o contexto da saúde, né? E fica claro, diante desses meses que nós estamos vivendo essa pandemia, lutando para vencer, né, a necessidade de implementação de novas estratégias, de novos protocolos, de novas atualizações conceituais, né? E essa urgência de capacitações, tanto para os profissionais da saúde, quanto também para os demais profissionais que apoiaram, né, a linha de frente. E não podemos esquecer da população em geral. E a segunda estratégia que eu gostaria de enfatizar, que eu penso que é muito importante, é a profissionalização, né? Então, justamente das ações assistenciais, o qual o Ministério da Saúde também incentiva, né, e preconiza que a gente que estejam presentes nas bases curriculares, nas formações das universidades. A interprofissionalidade, ela é denominada de uma formação estabelecida com ações articuladas entre 2 ou até mesmo mais cursos da área da saúde. E elas podem contribuir em prol da colaboração, da qualidade da atenção dos usuários, segundo o Ministério da Saúde, né? Mais do que nunca, a conversa e a troca de ideias entre os profissionais da área da saúde se fazem extremamente necessários, né? Pois a interprofissionalização, a gente consegue extrair o que tem de melhor em cada profissão, né? A gente consegue extrair as suas expertises em prol de um melhor planejamento assistencial oferecido aos nossos pacientes, né? Principalmente num cenário pandêmico. E a terceira estratégia que eu gostaria de focar nessa conversa é aliado à qualidade de saúde, aliado também à educação continuada e à acreditação hospitalar. E eu explico por quê. A preocupação fundamental dos profissionais da área da saúde é sempre buscar a excelência no atendimento aos nossos pacientes, com respeito, com humanização, independente se esse atendimento vai ser utilizado em instituições privadas ou públicas. E diariamente nós somos
expostos no meio dos meios de comunicação sobre os problemas no sistema hospitalares. Né? Ficou nítido isso em todos esses 7 meses que acompanhamos, né, a essa evolução do Covid-19. A falta de profissionais, falta de leitos de UTI, fragilidade mesmo assistencial, que a gente percebeu nesse contexto da pandemia. E os estudos demonstram, né, mostram que os ambientes hospitalares que não estiverem organizados nos seus processos de atendimento tornam-se realmente verdadeiros riscos para a saúde da população, independente desse contexto, se privado ou se público, né? Existe até uma comparação que Souza traz, de 2019, que é uma referência nos estudos de qualidade da saúde, uma comparação do que a gente fala da seguridade mesmo no contexto do paciente dentro do cenário hospitalar. Ele menciona que nas companhias aéreas comerciais, o índice de óbito é de 1 passageiro para cada 10 milhões de decolagem. Se a gente for pensar no esporte, o alpinismo, né, o risco é considerado de 1 morte para 100 mil pessoas que praticam esse esporte. Já nos hospitais, o risco de morte por erro, eles podem ocorrer de 1 para 300. E quando a gente fala desse contexto de risco de morte por erro, a gente fala muito numa palavra chamada de eventos adversos. Então, esses eventos adversos podem ser de qualquer tipo, erro de medicações, troca de medicações, troca de exames, né? E eu acho que muitos das pessoas que estão nos ouvindo já ouviram falar em relação a uma desses eventos adversos. Então, esses dados, para nós da área da saúde, são alarmantes e nos fazem refletir sobre a importância de oferecer realmente à população uma qualidade em saúde. E cabe ressaltar que ajustar esses processos na área da saúde tornou extremamente imprescindível, né, para evitar essa triste realidade. Se os hospitais tivessem os seus processos estabelecidos de acordo com o que exigem a ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação, como nível 1, segurança do paciente, nível 2, gestão integrada, nível 3, excelência em gestão, muitas dessas preocupações seriam evitadas e os pacientes seriam atendidos com mais segurança, carinho e respeito. E o meu último questionamento que eu gostaria de refletir junto com vocês o que nós vamos tirar de aspectos positivos desse triste cenário que estamos vivendo, né? O que nós podemos incorporar no nosso dia a dia, trazendo pontos essenciais, pontos de mudanças que a gente pode estar aproveitando. E eu me atrevo a encontrar aspectos positivos em meio a tanta dor, né? Transtornos psicológicos, inseguranças. Eu penso que mais se salientou nesse período estão nos campos científicos, né? Nos novos hábitos que se instalaram. O uso de máscara reduziu significativamente as doenças que eram corriqueiras, como gripe, doenças pulmonares, a lavagem seguida das mãos, o uso do álcool gel. Então, isso eu trago como aspecto positivo. Muitos ficam bem desconfortáveis com o uso de tudo isso, mas lá na ponta, quando a gente faz o atendimento assistencial, a gente vê
que realmente essas práticas cotidianas melhoraram esse cenário, né? O uso da internet como ferramenta de aproximação dos indivíduos, até mesmo dos pacientes ao profissional também da saúde, e aqui eu enfatizo a telemedicina, a teleenfermagem, que os conselhos profissionais lutavam tanto para ser reconhecido, na tentativa de abranger o maior número possível de usuários, e eram muitas vezes controlados, não eram aproveitados, né, essa maneira de fazer os atendimentos, e eles hoje já são vistos de outra forma, né, até como um aspecto positivo. A utilização da internet como ferramenta de aproximação em reuniões, de palestras, tantos colegas que a gente vê que são de outros países e que, por usar, né, essa ferramenta, a internet, né, as videoconferências, a gente consegue fazer essa aproximação com mais facilidade do que antes nós tínhamos, né? O engajamento de vários profissionais para implementar várias tecnologias, novas tecnologias, né? Muitas vezes barateando equipamentos, e eu dou o exemplo dos respiradores artificiais, que um grupo de médicos e engenheiros, aqui mesmo da Universidade de Caxias do Sul, elaborou, criou, está patenteando essa ideia, né, que poderiam salvar muitas e muitas vidas, e percebemos que no Brasil existe um potencial muito grande de desenvolvimento de novas tecnologias, e que por vezes não eram até mesmo incentivadas, né, até pela facilidade da dependência de outros países, né? Como eu acabei de mencionar, o respirador, né? O uso de máscaras. No início da pandemia, nós estávamos totalmente dependentes dos países do exterior, como a China mesmo. Então, isso tudo fez com que nós pudéssemos nos organizarmos, né? Incentivar pesquisas, e a gente, então, sanar todas essas dificuldades, né? Então, a gente pode estar pensando nisso como um aspecto positivo, da gente incentivar essas pesquisas para a gente poder fazer o nosso material, os nossos equipamentos, e não sermos tão dependentes, né, de outros países. E eu gostaria também de falar do campo social, né, os aspectos positivos, não só na minha visão, eu acho que de muitos outros olhares, os atos voluntários entre cidadãos, né, em meio às próprias angústias, o ser humano é capaz de pensar no outro, né, trazendo aqui a alteridade, né, que ver o outro, as suas dores, né, se colocar no lugar do outro também. Então, isso eu acho que mais nos chama a atenção, né, no momento de angústia, nós fomos solidários, muitas vezes, com o próximo, né. O dar valor a pequenas coisas, como a liberdade de ir, de vir, né, de um abraço, né. Quanta dificuldade para nós não chegarmos presencialmente, mesmo utilizando as máscaras e as restrições, né? Mas mesmo assim, o quanto é difícil da gente não abraçar a pessoa que nós gostamos, né? Até mesmo pela saudade, em ver os sorrisos que as máscaras também escondem, né? E desculpa a minha emoção, mas é que, como nós estamos muito à frente de tudo isso, não tenho como deixar de mencionar o quanto é importante nós vermos os sorrisos das pessoas, né? E que bom que pelo menos os olhos sorriem, né? E o toque também, a gente sente essa necessidade de tocar o outro, né? São gestos simples, mas que a gente dá tanto valor quando a gente não pode ter realmente.
E finalizando, eu gostaria de deixar aqui, né, a minha certeza e espero que de muitas pessoas, que mais do que nunca nós precisamos uns dos outros, né? E respeitar a individualidade do outro. E com certeza, diante de tudo isso, nós vamos sair realmente indivíduos mais reformulados, mais humanos, mais solidários, né? E com toda certeza, tudo isso que nós estamos vivendo vai ficar registrado na nossa memória e até mesmo vamos considerar como uma experiência histórica. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Nancy, foi um prazer te ouvir. Acho que esse tema, né, o que nós aprendemos com a pandemia, é algo que permite realmente muitas reflexões. Tu nos provocaste, inclusive, para pensarmos, enquanto sociedade, quais são as prioridades que nós temos, o desejo que nós temos enquanto sociedade, que o Estado faça investimentos, né, a seriedade com que precisa tratar áreas que são realmente prioritárias, que é o caso da educação, em especial, né, a educação que se reveste nas escolas públicas, na saúde, com o Sistema Único de Saúde, e imaginar que todas essas questões que são apresentadas pela pandemia nos desafiam a sermos melhores, a sermos mais preventivos, a mudarmos hábitos, a aprendermos juntos. Então, eu quero te agradecer e quero convidar, né, que professores, gestores, coordenadores pedagógicos e todos aqueles que nos ouviram possam também enviar seus comentários, questionários, sugestões. Esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva de novas oportunidades e criações pedagógicas. Muito obrigada, Nancy, foi um prazer te ouvir e eu espero que nós possamos voltar a conversar. Obrigada e até a próxima. Até a próxima, estou à disposição.